Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emeriti, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos se reuniram em uma refeição chamada ágape. Grosseiramente falando, tratava-se de um ato fraternal que servia para fortalecer os laços afetivos e era realizado para comemorar a celebração da última ceia de Jesus. Ágape significa o amor incondicional de dar a vida pelo irmão. O que aconteceu em uma refeição com estas características feita pelos apóstolos após a ressurreição de Jesus? É o que vamos saber nesta visão. Nicodemos preparou uma refeição para os apóstolos, as mulheres e uma parte dos discípulos, sob as colunatas abertas no vestíbulo do cenáculo. Depois de meio-dia, ali se reuniram 10 dos apóstolos. Tomé retraíra-se arbitrariamente, afastando-se um pouco dos outros. Tudo quanto se fez ali foi para cumprir a vontade de Jesus, que na ceia pascal se sentara entre Pedro e João, revelando-lhes diversos mistérios do Santíssimo Sacramento e fazendo-os depois sacerdotes. Ordenou-lhes também que ensinassem essas verdades aos outros, juntamente com as doutrinas anteriores a esse respeito. Vi primeiro Pedro e João no meio dos outros 8 apóstolos, comunicando-lhes os mistérios que Jesus lhes confiara. Explicaram-lhes também a doutrina do Senhor a respeito do modo de administrar este sacramento e de ensiná-lo aos discípulos. Vi que, de uma maneira sobrenatural, tudo quanto Pedro ensinou foi dito também por João. Todos os apóstolos estavam revestidos das vestes brancas de cerimônia, sobre as quais Pedro e João haviam colocado nos ombros uma estola, cruzada no peito e segura com um gancho. Os outros apóstolos traziam uma estola sobre o ombro, a qual, passando pelo peito e as costas, cruzava debaixo do outro braço e era segura por um gancho. Pedro e João eram sacerdotes, ordenados por Jesus. Os outros eram ainda diáconos. Anne Emeriti detalha que Pedro e João tinham uma preeminência sobre os demais apóstolos. Pedro fora investido pelo próprio Jesus como o primeiro Papa, e João permanecera com Cristo durante toda a paixão. Isso não nega, vale dizer, que todos eram apóstolos, testemunhas do ressuscitado. Em Gálatas, no capítulo 2, verso 9, é dito que Tiago, Pedro e João eram as colunas da igreja. Nesta visão, João e Pedro explicam com maiores detalhes a importância da Eucaristia
e como administrá-la. Uma cerimônia repleta de pormenores é realizada e todos são formalizados como sacerdotes do Altíssimo. Terminada esta explicação, entraram na sala também as santas mulheres, em número de 9. Pedro falou-lhes e ensinou-lhes. João, porém, foi receber na casa do despenseiro, perto do portão, 17 dos mais provados discípulos, que estiveram mais tempo com Jesus. Entre esses estavam Zaqueu, Natanael, Matias, Barsabás e outros. João serviu-os no lava-pés e na vestição. Vestiram longas vestes brancas e cintas. Depois da explicação da doutrina, Mateus foi enviado por Pedro a Betânia para ensinar a muitos outros discípulos, durante uma refeição semelhante, em casa de Lázaro, e fazer tudo o que os apóstolos tinham feito no cenáculo. Depois desse ato, entraram 9 mulheres, que receberam de Pedro explicações sobre o Santíssimo Sacramento e demais ensinamentos. Em um outro lugar, João recebeu 17 discípulos para o ensino, enquanto Mateus foi enviado para pregar em Betânia. Os detalhes são incríveis e mostram a importância da igreja que nascia. A refeição foi realmente um banquete. Rezaram em pé e comeram deitados sobre os leitos, e durante a refeição, Pedro e João ensinaram. No fim do banquete, foi colocado em frente a Pedro um pão delgado e estriado, que ele partiu nas partes marcadas e subdividiu cada parte mais uma vez. Depois mandou passar esses bocados em 2 pratos por ambos os lados da mesa. Passou também de mão em mão um grande cálice, do qual todos beberam. Se bem que Pedro benzesse o pão, não era contudo o Santíssimo Sacramento, mas apenas um ágape. Pedro disse ainda que ficassem unidos, como era um só o pão que os alimentara e o vinho que beberam. Depois se levantaram todos e cantaram salmos. Aqui, Anne narra a realização de um banquete ágape, onde todos participaram. Pedro e João ensinam durante este momento. Depois, Pedro aproveita esta refeição para pregar sobre a unidade da igreja. Que bela visão que nos ensina tantas verdades evangélicas. Tiradas as mesas, as santas mulheres formaram um semicírculo na extremidade da sala. Os discípulos colocaram-se de ambos os lados e todos os apóstolos andavam de um lado para outro, ensinando e revelando a esses discípulos mais provados o que lhes podiam comunicar sobre o Santíssimo Sacramento. Pareceu-me ser a primeira explicação do catecismo depois da morte de Jesus. Vi também que depois apertaram as mãos uns aos outros, declarando ardentemente que queriam ter tudo em comum, dar tudo uns aos outros e ficar todos unidos. Temos aqui, talvez, a primeira aula de catequese sobre a Eucaristia e sua importância. Os apóstolos ensinam, enquanto as mulheres e demais discípulos escutam. A doutrina sobre a unidade e a fraternidade entre os irmãos cristãos é novamente mencionada. Em João 17, na Bíblia, verificamos que Jesus pede a Deus Pai que todos seus discípulos na igreja sejam perfeitos na unidade. Essa perfeição na unidade é exatamente o que ela quer dizer, sem rodeios ou relativismos. Os cristãos devem ser unidos quanto à doutrina, quanto à interpretação da Bíblia, quanto à crença nos ensinamentos de Cristo, quanto à unidade visível, inclusive. Como pregar ao mundo o Evangelho se os cristãos não testemunham essa unidade? Por isso, a divisão dos discípulos de Jesus em várias denominações é um contra-testemunho absurdo. Reflitamos e busquemos a verdade, porque ela é uma só e pode sim nos conduzir à unidade. Então vi em todos uma grande comoção. Talvez tivessem sentido só interiormente o que via exteriormente, pois vi-os, no meio de uma luz brilhante, fundirem-se uns nos outros, e tudo formou afinal um templo de luz, em que apareceu a Santíssima Virgem como cume e centro de todos.
Até mesmo vi que toda a luz emanava dela para os apóstolos e destes voltava pela Santíssima Virgem ao Senhor. Era uma imagem das relações recíprocas entre os presentes. Uma grande comoção toma conta de todos os presentes. Anne Catharine Emmerich explica que esta parte da visão parece ser mais uma explicação do que estava acontecendo interiormente com todos os que participavam daquele momento. Aqui é confirmada a importância de Maria no mistério da salvação. Ela é mãe de Deus, mãe da Igreja e de todos os cristãos. Ela é rainha dos anjos e dos santos, a maior intercessora é Jesus Cristo, dentre os santos e anjos de Deus. E tudo isto é confirmado biblicamente. Como Deus é maravilhoso, concedendo a Anne Emmerich o dom extraordinário da visão, alimentando a nossa fé e confirmando com mais detalhes e informações as benditas Sagradas Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.